Vamos estudar hoje, então, o controle de condicionalidade e evitar as decorebas. Você já tentou estudar controle de condicionalidade e sentiu que estava apenas decorando um alfabeto de siglas sem sentido nenhum, ADI, ADC, ADPF, e aqueles legitimados do artigo 103 parecem uma sopa de letrinhas que só vai confundindo a cabeça. Mas a culpa disso não é sua. O problema real está na forma como o conteúdo é ensinado, já que geralmente jogam uma tabela na sua frente e mandam você gravar tudo na marra. Porque esse sistema possui uma lógica interna muito clara, e quando você entende como o jogo funciona, as peças começam a se encaixar sozinhas. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar a estrutura que organiza todo esse pensamento, para você não precisar decorar mais nada, pois o que vem depois disso é apenas detalhe. Vamos então compreender os problemas oriundos do controle de constitucionalidade e por que ele resolve problemas. Toda lei infraconstitucional, você sabe, precisa respeitar a Constituição Federal. É isso que chamamos de supremacia constitucional. O ponto é que leis são feitas por pessoas, e pessoas cometem erros o tempo todo. Ou pior, elas aplicam normas que contrariam a Constituição, sabendo exatamente o que estão fazendo. A pergunta que o direito precisa responder é muito direta. O que a gente faz quando uma lei nasce inconstitucional? A resposta parece simples, porque bastaria declarar a lei inválida e pronto. Mas a execução dessa resposta é o que define as regras do jogo jurídico. Precisamos saber quem decide isso, em qual momento essa decisão acontece e quais efeitos ela vai gerar no mundo real. A pirâmide de Kelsen ajuda a visualizar que uma norma inferior que contradiz a superior não tem validade, funcionando como se ela nunca tivesse existido de verdade. Embora exista um abismo entre a teoria da pirâmide e a realidade do tribunal, existe ainda uma outra camada importante nessa história, pois a inconstitucionalidade pode ser material ou formal. A inconstitucionalidade material está no conteúdo da lei, como quando uma norma restringe um direito fundamental sem nenhuma justificativa razoável. Já a parte formal foca no processo de criação. Então pense em uma lei estadual que invade a competência legislativa da União. Ela pode ter sido aprovada seguindo todo o rito do Congresso Nacional, mas o conteúdo não deveria estar ali por um erro de origem. A lógica do controle nasce dessa necessidade de manter o ordenamento coerente, porque sem um mecanismo que expulse as normas incompatíveis, a nossa Constituição vira papel molhado. Pense em um caso concreto para clarear as ideias. Um Estado aprova uma lei proibindo determinado conteúdo nas escolas públicas. A discussão bate no STF porque a União é quem define as diretrizes da educação nacional. E o Estado pode ter invadido essa competência. Esse tipo de conflito entre Estado e União é o prato cheio do controle de constitucionalidade. Se o tribunal concluir que houve invasão de competência, a lei cai por vício formal, independentemente do mérito do conteúdo. Agora que o problema está claro, vamos ver como dois modelos diferentes tentam resolver esse impasse. São dois modelos de controle de constitucionalidade que no Brasil atuam de modo conjunto. O mundo jurídico criou dois sistemas principais para controlar as leis. E o Brasil resolveu fazer algo bem curioso. Nós adotamos os dois ao mesmo tempo. O primeiro modelo surgiu lá nos Estados Unidos, em 1803, um famoso caso Marbury contra Madison. É o que chamamos de controle difuso. A lógica aqui é bem direta, permitindo que qualquer juiz deixe de aplicar uma lei se ele entender que ela desrespeita a Constituição naquele caso específico. Como o efeito acontece apenas entre as partes,
no processo, a lei continua valendo para o resto da sociedade, mas não se aplica àquelas pessoas envolvidas na ação. Já o segundo modelo nasce na Áustria, pelas mãos de Hans Kelsen, e recebeu o nome de controle concentrado. Nesse sistema, apenas um tribunal específico tem o poder de decidir se a lei presta ou não. Quando esse tribunal bate o martelo, a decisão vale para todo mundo, sem exceção, gerando o que os juristas chamam de efeito erga omnes. Nós misturamos essas duas ideias por aqui. O controle difuso faz parte da nossa história desde a Constituição de 1891, garantindo que qualquer magistrado afaste uma norma inconstitucional no dia a dia. O recurso extraordinário acaba funcionando como uma ponte entre esses dois mundos, pois quando o STF decide um recurso com repercussão geral, essa decisão passa a guiar todos os casos idênticos do país. Por um lado, o controle concentrado ganhou muita força depois de 1988, focando em ações específicas onde o STF decide com efeito vinculante. Isso significa que toda a administração pública é obrigada a seguir o que foi decidido. A diferença prática que você precisa gravar é bem simples. Como regra, no controle difuso, a discussão gira em torno de um problema real e concreto. Já no concentrado, o debate é sobre a lei em tese, de forma abstrata. Isso é a regra, tá? Se você entender essa lógica, as siglas ADI, ADC e ADPF deixam de ser apenas letras para decorar e passam a fazer todo o sentido no seu estudo. Um exemplo prático resolve qualquer dúvida. Imagine que uma lei federal que restringe a concessão de benefícios previdenciários seja questionada em milhares de processos em todo o Brasil. No controle difuso, cada juiz decide se aplica ou não a lei a um caso concreto, o que pode gerar decisões contraditórias. A pessoa que deu sorte no juízo recebe o benefício e a que deu azar fica sem nada. É exatamente para evitar essa loteria judicial que o controle concentrado existe. O STF julga a ADI e define para todo mundo, de uma vez, se a lei vale ou não. Agora, vamos estudar esse jogo das ações, essas muitas ações no controle de constitucionalidade, o que cada uma pode fazer, contra quem, para quê, como funciona toda essa lógica. Essas siglas não são um alfabeto aleatório jogado no papel. Cada uma dessas ações serve para resolver um problema jurídico bem específico. Quando você entende qual incêndio uma delas pretende apagar, a escolha da peça certa fica óbvia. ADI, o direto, a ação direta de incondicionalidade, é um instrumento mais utilizado no controle concentrado. A lógica dela é simples. Uma lei ou ato normativo federal ou estadual nasceu e você quer derrubá-lo porque ele fere a Constituição. O objeto do ataque deve ser uma norma posterior a 5 de outubro de 1988, e o parâmetro é a Constituição Federal vigente. Um exemplo concreto ajuda a fixar. Imagine que um Estado aprova uma lei criando um novo imposto sobre serviços de streaming. Acontece que compete à União legislar sobre esse tipo de tributo. Um dos legitimados do artigo 103 pode ajuizar uma ADI no STF, pedindo que essa lei estadual seja declarada inconstitucional. Se o tribunal concordar, a lei cai e ponto final. A ADI tem natureza dúplice, o que significa dizer que a improcedência dela gera um efeito parecido com o de uma ação direta de constitucionalidade. Em outras palavras, se o STF declara a constitucionalidade de uma lei ao julgar uma ADI, essa decisão também vincula todo mundo. Não existe meio termo. Ou a lei cai, ou ela recebe o selo de validade constitucional. ADC, a defesa da lei. A ação declaratória de constitucionalidade faz o movimento contrário da ADI. Aqui a lei já existe e está sendo atacada em vários processos pelo país, gerando uma insegurança jurídica
generalizada. Juízes de diferentes tribunais estão declarando a norma inconstitucional em decisões conflitantes e o caos está instalado. A ação direta de constitucionalidade serve exatamente para pacificar essa bagunça. O legitimado pede ao STF que declare, de uma vez por todas, que a lei é constitucional. Com a decisão em mãos, todos os juízes do país precisam seguir esse entendimento. O requisito essencial da ADC é a comprovação da controvérsia judicial relevante. Não basta achar que a lei é constitucional. É preciso mostrar que existe uma divergência real nos tribunais sobre o tema, com decisões para os dois lados. A DPF, a Rede de Segurança. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é a ação mais versátil do nosso sistema. Ela funciona como uma rede de segurança que pega tudo aquilo que a ADI e a ADC não alcançam. O princípio da subsidiariedade rege essa ação. Então você pode usar a DPF quando não existir outro meio eficaz para resolver o problema. As hipóteses de cabimento são 3 e vale a pena entender cada uma. A primeira cobre atos normativos anteriores a 1988, porque a ADI só alcança normas posteriores à Constituição atual. Se uma lei de 1970 contraria preceitos fundamentais da Constituição de 1988, a DPF é o caminho. A segunda hipótese envolve atos do poder público que não são leis em sentido estrito, como decisões judiciais ou atos administrativos que violem preceitos fundamentais. A terceira alcança leis municipais em confronto com a Constituição Federal, já que a ADI estadual só resolve o choque com a Constituição do Estado. O caso dos fetos anencéfalos é um exemplo clássico de ADPF. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde questionou a interpretação judicial que criminalizava a interrupção da gestação nesses casos, e o STF julgou procedente o pedido. Os legitimados. A lógica por trás da lista. O artigo 103 da Constituição traz 9 legitimados para propor ação direta de constitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. A maioria deles também pode propor a DPF. Decorar essa lista é um erro estratégico, porque existe uma lógica de agrupamento que torna tudo mais simples. Pense em 3 categorias distintas. A primeira reúne os órgãos de cúpula dos 3 poderes: o presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara e o Procurador-Geral da República. Esses 4 têm legitimidade universal, ou seja, não precisam demonstrar nenhum vínculo entre o seu interesse institucional e o conteúdo da lei questionada. A segunda categoria agrupa as entidades que representam os entes federativos, governador de Estado ou do Distrito Federal, mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eles precisam demonstrar pertinência temática, que é o vínculo entre a norma e o interesse específico da categoria ou do ente que representam. O STF entende que o Conselho Federal da OAB é legitimado universal, ao lado do presidente da República, das mesas do Senado e da Câmara, do PGR e dos partidos políticos com representação no Congresso. Não precisa demonstrar, portanto, pertinência temática para propor ADI, ADC ou ADPF. A terceira categoria é a das entidades da classes e confederações sindicais. Confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Essas também precisam demonstrar pertinência temática. Se você organizar mentalmente esses 9 legitimados em 4 gavetas, a lista deixa de ser uma decoreba sem sentido e vira uma estrutura lógica que você nunca mais vai esquecer. Vamos para a seção 4. Estudaremos agora a ADO, quando o silêncio do legislativo é o problema. A lógica da ADO é diferente de tudo que a gente viu até agora. Na ADI e na ADC, o problema está em uma lei que existe e que supostamente fere a Constituição.
Já na ADO, o problema é o oposto. A Constituição mandou o legislador criar uma norma e ele simplesmente não fez nada. Ficou parado. O silêncio virou a violação. O artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, prevê expressamente a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O raciocínio é o seguinte: a Constituição estabelece um direito ou uma garantia, mas diz que esse direito depende de uma lei para funcionar na prática. Se o Congresso não aprova essa lei, o direito vira letra morta. A ADO serve para o STF reconhecer oficialmente essa omissão e dar um prazo para o legislador resolver o problema. Um exemplo clássico é a greve do servidor público. A Constituição garante o direito de greve ao servidor público civil, no artigo 37, inciso 7, mas condiciona o exercício desse direito a uma lei específica. Essa lei nunca foi aprovada. O STF julgou o mandado de junção sobre o tema e determinou a aplicação da lei de greve do setor privado enquanto o Congresso não legislar. A ADO segue uma lógica parecida. Os legitimados da ADO são os mesmos do artigo 103. E o procedimento é bem parecido com o da ADI. A diferença prática mais relevante está no resultado. Se o STF reconhece a omissão, ele comunica o poder competente para que tome as providências necessárias. Em se tratando de órgão administrativo, o prazo é de 30 dias para a adoção das medidas. Se a omissão for do Legislativo, o STF dá ciência ao poder para que ele legisle sem estabelecer um prazo fixo na Constituição. A jurisprudência vem evoluindo para permitir a fixação de prazos razoáveis em certos casos. Vamos agora estudar a modulação de efeitos, o relógio da nossa decisão. Agora que vocês entenderam as ações, precisamos falar de um poder que torna o STF um tribunal realmente peculiar. A regra geral no controle de constitucionalidade brasileiro é a seguinte: uma lei inconstitucional é nula desde o nascimento. Isso é o que chamamos de efeito ex tunc, que retroage até a origem da norma e apaga tudo o que ela produziu. É como se a lei nunca tivesse existido. Só que aplicar essa regra de forma cega pode gerar mais injustiça do que a própria lei inconstitucional. Pense em uma lei que criou um benefício previdenciário e milhares de pessoas receberam esse benefício durante 15 anos. Se o STF declara a inconstitucionalidade com efeito ex tunc, todas essas pessoas teriam que devolver o dinheiro. Isso é simplesmente inviável e profundamente injusto com quem recebeu de boa fé. Foi por isso que o legislador criou o artigo 27 da Lei 9.868/99, permitindo a modulação de efeitos. O STF pode decidir que a inconstitucionalidade só produz efeitos a partir do julgamento, o chamado efeito ex nunc, ou até mesmo a partir de uma data futura específica. O tribunal manipula o relógio da decisão para evitar o caos social. O requisito para modular os efeitos é duplo. Precisa haver razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. E a decisão de modular precisa ser tomada por maioria qualificada de 2/3 dos ministros, ou seja, 8 votos. Não é uma decisão simples de ser tomada, e isso é proposital. A regra continua sendo o efeito ex tunc, e a modulação é a exceção que precisa ser muito bem justificada. Um caso que ilustra bem essa lógica é o julgamento da lei que criou o município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. O STF entendeu que a lei era inconstitucional, mas o município já existia há anos, com prefeito eleito, escolas funcionando e uma população inteira vivendo ali. Simplesmente apagar o município do mapa geraria um colapso administrativo. O tribunal modulou os efeitos para preservar a situação consolidada, mantendo o município existente, mas impedindo a criação de novos municípios com o mesmo vício. Vamos agora estudar o controle estadual, a Constituição do Estado.
Existem constituições estaduais? Existem constituições estaduais. E também se realiza em relação a elas o chamado controle de constitucionalidade. Muita gente estuda controle de constitucionalidade e esquece que os estados também têm constituições próprias. E onde há Constituição, há controle de constitucionalidade. O artigo 125 da Constituição Federal determina que cada estado organize sua própria justiça e que o Tribunal de Justiça seja o guardião da Constituição. O modelo estadual é um espelho reduzido do modelo federal. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade estadual que pode ser proposta perante o Tribunal de Justiça, o local, quando uma lei municipal ou estadual contraria a Constituição dos estados. É uma lógica parecida com o controle de constitucionalidade em âmbito nacional. Os legitimados para propor essa lei estadual são definidos pela Constituição de cada estado e geralmente incluem o governador, a mesa da Assembleia Legislativa, o Procurador-Geral de Justiça e entidades representativas locais. O ponto que gera mais confusão nas provas é a relação entre o controle estadual e o federal. Se uma lei municipal viola simultaneamente a Constituição Estadual e a Constituição Federal, qual ação deve ser proposta e em qual tribunal? A resposta depende do tipo de norma violada. Se a norma da Constituição Estadual é de reprodução obrigatória, ou seja, apenas repete o que a Constituição Federal já diz, cabe competência do STF via DPF. Se for uma norma estadual, se não estivermos falando de uma norma municipal, mas estadual, havendo controle de constitucionalidade no TJ, cabe RE ao Supremo. Se a norma estadual é autônoma, a competência é a do Tribunal de Justiça local. O princípio da simetria entra pesado aqui. Só um detalhe, em ambos os casos, se for uma norma federal ou uma norma estadual ou uma norma municipal, a gente vai aplicar no recurso extraordinário, no caso dela violar a Constituição Federal também. Vamos estudar agora o bloco de constitucionalidade, o parâmetro que vai além do texto. Quando a gente fala que uma lei viola a Constituição, a primeira imagem que vem à mente é de um artigo específico do texto constitucional sendo contrariado. Só que o parâmetro de controle no Brasil é mais amplo do que o texto seco da Constituição. É o que a doutrina chama de bloco de constitucionalidade. O bloco de constitucionalidade inclui não apenas os artigos da Constituição Federal, mas também os princípios constitucionais implícitos, os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados com quórum qualificado e etc. Na prática, isso significa que uma lei pode ser declarada inconstitucional, mesmo que não contrarie nenhum artigo específico da Constituição, desde que viole um princípio fundamental que decorre do sistema. O caso da DPF 130, que discutiu a lei da imprensa, é um bom exemplo. O STF declarou a lei inteira incompatível com a Constituição, não porque um artigo específico, mas porque o espírito autoritário da norma, herdado da ditadura militar, era incompatível com o princípio democrático de expressão que estruturam todo o ordenamento. O parâmetro não era um dispositivo isolado, mas o sistema constitucional como um todo. O princípio da simetria complementa essa ideia. Ele determina que os estados, o Distrito Federal e os municípios devem organizar seus poderes e instituições de forma espelhada ao modelo federal. Se a Constituição Federal estabelece que o presidente da República tem iniciativa privativa para a lei sobre servidores públicos, o governador também precisa ter essa prerrogativa na esfera estadual. Se o constituinte estadual ignorar essa simetria e atribuir a iniciativa ao legislativo, a norma estadual nasce inconstitucional por vício formal. A simetria não é uma camisa de força absoluta. O STF já reconheceu que os estados têm autonomia para inovar em certos aspectos da sua organização, desde que não contrariem princípios estruturais do modelo federal. O espaço de experimentação institucional existe, mas ele é limitado pela lógica central da Federação Brasileira. Nada ensina melhor do que ver o controle de constitucionalidade em ação nos casos que realmente sacudiram o país. Vou destacar 2 julgamentos que mostram como o sistema funciona na prática e como as diferentes ações se complementam. Primeiro é o reconhecimento da união homoafetiva, julgado em 2011. A DPF 132 foi ajuizada pelo governador do Rio de Janeiro. A ADI 4277 teve origem em ADPF proposta pela Procuradoria-Geral da República, convertida em ação direta
pelo próprio STF no julgamento conjunto. O pedido era que o STF interpretasse o artigo 1723 do Código Civil conforme a Constituição, reconhecendo a união estável entre pessoas do mesmo sexo. O tribunal acolheu o pedido por unanimidade no resultado, ainda que com fundamentações diversas. O que chama a atenção é a técnica da decisão, a interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto e com eficácia aditiva. O STF não retirou o artigo do Código Civil nem alterou seu texto. Afastou as interpretações incompatíveis com a Constituição e fixou a única leitura admitível. É uma ferramenta poderosa de controle, porque preserva o texto legal, mas redefine o seu alcance. O segundo caso é Raposa Serra do Sol, uma demarcação de terra indígena em Roraima, que gerou um conflito federativo intenso. A petição 3.388 foi ajuizada por senadores de Roraima, questionando a demarcação contínua da reserva. O STF julgou a ação e fixou 19 condicionantes para a demarcação das terras indígenas no Brasil, criando um verdadeiro estatuto jurisprudencial sobre o tema. O que esse caso ensina é que o STF, no controle concentrado, não se limita a dizer sim ou não para a lei. O tribunal pode estabelecer condições, modular efeitos e criar regimes jurídicos inteiros a partir de uma única decisão. Esses dois exemplos mostram que o controle de constitucionalidade não é um exercício abstrato de comparação entre normas. Ele define quem pode amar quem pode ocupar qual terra e como o Estado brasileiro se relaciona com os direitos fundamentais. Entender esse sistema é entender como o poder realmente funciona no Brasil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, lembre de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.